Cuidado com as conversas que você tem dado ouvido. Cuidado com os assuntos que você tem participado. Nós somos totalmente influenciados por aquilo que ouvimos e muitas vezes podemos deixar de receber bênção já determinada para nós por estarmos deixando-nos contaminar por conversas negativas. É sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho nesse vídeo. Mas antes disso, eu vou te fazer aquele pedido de sempre. Se você está aqui e você não é inscrito, se inscreva no canal, curta, comente, ative o sininho, compartilhe no seu grupo de WhatsApp, nos ajude a crescer e a expandir pelo poder da palavra de Deus. A palavra de Deus no livro de Números diz que os homens enviados por Moisés para espiar a terra, eles voltaram e contaminaram, a palavra diz, mobilizaram toda uma comunidade para murmurarem contra ele, murmurarem contra Moisés. Olha o que diz a palavra. Os homens enviados por Moisés, em missão de reconhecimento daquela terra, retornaram e mobilizaram toda a comunidade de Israel, murmurando contra ele, ao espalharem um relatório amedrontador, desacreditando a posse da terra. Aqueles homens, eles foram enviados por Moisés para espiar a terra. Eles tiveram medo do que eles viram e eles, mesmo vendo que a terra era boa, como diz a palavra, emanava leite e mel, ainda assim eles voltaram com um relatório amedrontador. Esse medo contaminou a todos. Como diz a palavra, contaminou toda uma comunidade. A palavra diz que eles fizeram um relatório amedrontador, colocando pavor. Olha o que diz a palavra. Tais homens, responsáveis por desencorajar a entrada do povo na terra, morreram subitamente de praga perante Yahvé. Aqueles homens, eles foram enviados com uma missão de espiar a terra. Aqueles homens chegaram lá, viram a terra, viram o que era bom na terra e viram o que eles precisavam conquistar. Viram que aquela terra não era uma terra abandonada, existiam habitantes ali, eles precisavam conquistar aquela terra. Ainda assim, com a direção do líder deles, com a direção de Moisés, tendo uma promessa de Deus, aquele povo preferiu escolher amedrontar todo mundo. O medo daquele povo, o medo daqueles espias contaminou todo um povo. E aquele povo, essas pessoas deixaram de herdar a terra por conta daquilo que ouviram. Quantas vezes nós também não somos contaminados com aquilo que ouvimos? Quantas vezes, apesar de termos uma palavra, o relatório amedrontador de alguns nos faz desistir, nos faz muitas vezes criar raízes de medo que nem nos pertenciam. Muitas vezes nós acabamos herdando o medo de outro, o medo não era nosso. Aqueles que estão contando o relatório deles passam o medo deles e sem perceber, sem discernir, nós também ficamos com medo. E por conta disso, muitas vezes deixamos de receber por um problema que não é nosso, por um problema que é do outro, por um medo que é do outro, pelo relatório do outro. Esquecemos até que sobre nós existe uma promessa e uma palavra. Agora, o que eu acho interessante nessa passagem é que nos versículos anteriores, quando aqueles homens eles estavam passando o relatório amedrontador, Caleb fez calar. Muitas vezes nós precisamos fazer como Caleb, fazer calar aqueles que estão com medo, fazer calar aqueles que têm um relatório negativo, fazer calar aqueles que já decidiram não possuir a terra, apesar de terem sobre si uma palavra. No capítulo 30, o versículo 13 diz assim: Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés e falou assim: Subamos e herdamo-la, disse ele. Em verdade, temos capacidade de conquistar essa terra. Ou seja, enquanto aqueles espias davam o relato negativo, pegava ali aquilo que era ruim, dentro de todo o contexto que eles tinham, destacaram aquilo que era ruim, Caleb fez calar. Muitas vezes nós temos que fazer como Caleb, não deixar falar aquilo que é negativo. Nós podemos escolher aquilo que ouvimos. Muitas vezes nós precisamos sair de certa roda. Muitas vezes nós precisamos sair de certos assuntos e ficar com a palavra liberada sobre nós. Como disse aqui Caleb,
dizendo assim: subamos e herdamos-las, disse ele. Em verdade, temos capacidade de herdar a terra. Você tem capacidade de herdar a terra que o Senhor já te deu. Não tenha medo. Foque naquilo que é bom. Foque naquilo que é bênção nessa terra. Foque na palavra que Deus te deu. Que Deus te abençoe. O poder da palavra te alcançará. Deus te abençoe.